Alegrias são direitos de toda mulher. Boa tarde, são 17h04, 5h04 da tarde desta segunda-feira, e hoje é dia 19 de junho de 2023. Com muita alegria nós estamos chegando no seu rádio nesta tarde de temperatura agradável na capital mato-grossense. Depois de dias de muito frio, o sol cuiabano está de volta, né? Para alegria de muita gente que não gosta do frio, que sofre com o frio. Tem gente que gosta pra caramba, né? Eu, particularmente, prefiro o calorão cuiabano. Prefiro este sol para cada um de nós. E por isso estou feliz aí com a ida embora do frio. Embora a gente saiba que ele ainda vai voltar mais algumas vezes, porque a gente nem entrou no inverno ainda. Pois bem, neste clima agradável, estamos chegando mais uma vez no seu rádio, aqui pela Metrópole, com o programa Mulher Plena, que tem a coordenação do André Ribeiro, a operação de vídeo do Guilherme Pastoriza e a operação de áudio do Agnaldo Ramos. Eu sou Vanderlei Munhoz e mais uma vez estou aqui com a nossa consultora idealizadora deste programa, parceira da Rádio Metrópole, a médica, ginecologista e obstetra, doutora Vânia Viana. Mais uma vez, seja bem-vinda. Ai, gente, a felicidade é minha. Boa tarde aí para quem está escutando, para quem está acompanhando também, pelo Facebook, pelo YouTube, né? Pra gente é sempre um prazer estar aqui. Mas você está falando do frio, eu que estou chegando de São Paulo, estava fazendo um curso lá, muitas novidades aí, muita coisa legal que a gente vem trazendo, mas lá estava frio pra caramba. E eu não amo frio, apesar de ser paulistana, né? Não amo frio, mas a gente, como mulher, eu tô de botas hoje, gente. É o último dia pra usar bota, agora só na próxima frente fria. Então, aproveitar. A mulher, acho que pensa, vou colocar aquele casaco bonito, vou me arrumar. Porque no inverno a gente consegue se arrumar um pouquinho mais. As pessoas ficam mais elegantes, né? Dá pra comer um fondue, dá pra fazer um programinha legal, né? Assim, é verdade. Não, legal admito, também, a gente né? se veste melhor, fica todo mundo mais elegante e tal, mas eu prefiro o calorão cuiabano. Porque a gente vai pra esquina e já tá derretendo. Tava frio em São Paulo, né? Imagina. Frio pra caramba. Acho que né? Eu não imaginei que fosse estar tão frio, mas tava bem frio. Mas deu pra aproveitar o friozinho e aprender mas um São pouco. Paulo com calor ou com frio é sempre bom, né? Eu acho sensacional, assim. Eu gosto muito de andar ali na Avenida Paulista, de caminhar ali. Eu gosto muito de ver os prédios. Eu que já morei ali na capital, sou do interior, mas já morei na capital, dá aquela nostalgia, né? Aquela coisa gostosa ali. Com cuidado, mas essa questão da violência acho que tá no país inteiro, então sempre tá precavido. Mas é muito bom. Muito receber bom. Informação também para poder trazer para cá. Pois é, eu vi que você participou de um congresso lá, né? Sim, muita novidade, tem muita coisa novidade, boa. Né? E eu acho que cada vez mais essa questão hormonal tem sido batida, até em pacientes pós-UTI. Vou falar um dado rapidinho para o pessoal saber. Vocês sabiam que 40% das pessoas que têm internação longa em UTI, elas falecem nos primeiros 6 meses pós-alta? 40%, é um índice muito alto. Muito alto, né? Porque simplesmente o paciente ele sai da UTI, tchau, vai para casa. E esse paciente normalmente ele está sarcopênico, né? Tá muito emagrecido, tá muito debilitado. Então, de como toda essa modulação hormonal dentro da UTI e pós-UTI, na UTI do Sírio-Libanês, já é padrão se usar a oxandrolona para manter massa magra desses pacientes entubados. Então, tem muito protocolo bom para a saúde mesmo, para longevidade. Trabalhos mundiais que acabaram de sair, enquanto estava acontecendo o curso, estavam saindo trials, trabalhos grandes falando da segurança do hormônio para paciente pós acidentes em coração, vascular no coração, né? Infarto, embolia pulmonar. Então, tem muita coisa muito importante sendo mudada aí, paradigmas mudados. Mas hoje nós estamos aqui para falar de outras coisas. Outra coisa, mas que a medicina está evoluindo muito. Está evoluindo demais. São demais. protocolos novos a cada dia. Até com relação ao câncer de próstata, todos os trabalhos seríssimos, eles têm 5 anos. É muito recente. Né? Então, assim, tem muita mudança aí, de 20 anos, 10 anos, 5 anos para cá. Então, os médicos precisam estar atentos e buscar informação, senão o médico está com aquela mesma orientação de 10 anos, não vou nem colocar 20, vamos colocar 10, ele já tá errado, porque a medicina está ultrapassada, né, ele está sempre evolução. E pode ser que essa verdade de hoje, daqui a 10 anos, seja outra, né? Mas a gente tem que estar sempre buscando. Muito bem.
O tema de hoje é responsabilidade civil nas relações conjugais, relacionamentos abusivos. Claro, por que a gente diz aqui que saúde, prazer e alegrias são direitos de toda mulher? E quem tem um relacionamento abusivo não pode ter alegria. E responsabilidade civil nas relações conjugais, a gente vai falar disso com a convidada de hoje, que é advogada do escritório Cirineu Advogados, a doutora Carolina, deixe-me ver se eu acerto agora, né? Wischowski. Quase, é Wischowski. É Wischowski. Polonês. Que forte, prazer né? recebê-la, doutora. Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Desejar uma semana maravilhosa, repleta de luz e muito conhecimento, né? Amém. Eu falei Wischowski por causa que é W, né? Mas então é Wischowski e é de origem polonesa. Polonesa, da família do meu pai. É mesmo? Aham. E as pessoas acham que é russo. Na verdade, acho que é até nome de vodka. Lembra. Confesso que lembra. O nome de vodka é isso aqui. Deixa eu falar aqui para quem está nos ouvindo apenas, quem não está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, que a doutora Carolina, a exemplo da doutora Vânia, é magra, alta, loura e linda. Ganhei meu dia. Ganhei. Não, vocês são É muito lindas. engraçado. Carol já me colocou em muita saia justa, como a gente tava falando. Então, é que eu queria dizer, vocês não são confundidas vez ou outra? A gente se chama de Irmãs. porque na academia as pessoas confundiam muito a gente. Eu já passei por situações complicadas por causa de Carol. Ainda mais na época que a gente tinha que usar máscara na academia. Na época de máscara, então era pior ainda. Mas tá valendo, porque ser confundida com essa mulher aqui. Eu mim, que tenho a honra de ser Deus. confundida com ela, né? Mas É legal. muito engraçado isso, mas realmente isso acontecia bastante. Eles falavam assim, Carol, eu fui te cumprimentar e daí era outra pessoa assim, já sei até quem que é. Foi muito engraçado. Muito bem, eu quero saber um pouquinho de você, doutora Carolina. Você é mato-grossense, é cuiabana? Eu nasci em Cascavel, no Paraná, Cascavel. mas morei a minha vida inteira aqui. Sou cuiabana, basicamente, né? Meus pais eram de lá e vieram pra cá e eu vim junto com meu irmãozinho. Você veio criança, então. Vim. Mas conheço tudo aqui. Só não sei o nome de rua, né? Exatamente. E você, a tua formação também em Cuiabá, como advogada? Me formei aqui em Cuiabá, fiquei um tempo em Curitiba e voltei. E o que é que levou você a optar pelo direito? Olha, no início foi muito engraçado. Eu fiz administração pela FGV e aí, sabe aquela relação de pai e filho trabalhando na empresa que não dá certo? Você cria um trauma, assim, eu nunca mais quero saber disso aqui. Aí eu resolvi ir para a área do direito, que a minha tia, que é uma grande advogada lá em Curitiba, no Paraná, eu sempre achei ela uma ótima profissional, assim, quero ser igual a ela. E aí resolvi fazer direito. Que bacana, que bacana. E você foi convidada pela doutora Vânia para falar sobre responsabilidade civil nas relações conjugais e relacionamentos abusivos. Vou deixar a doutora Vânia fazer a primeira pergunta. Então, na verdade, como a Carol falou, ela vai poder falar sobre as leis, mas ela fez uma postagem no Insta e eu achei muito interessante, porque a gente nem fala mais nisso, né? Porque a questão da fidelidade já ficou tão em desuso, né? E aí você pensar que a pessoa pode até sofrer uma ação mesmo, por conta disso, eu falei, meu Deus, que bom, existe ainda, nossa, existe ainda gente que ainda pensa, né, na questão de honra, de lealdade, enfim. E eu falei, Carol, vamos falar sobre isso. E aí perguntar para ela sobre essa mudança da legislação, sobre essas questões que ela viu sobre danos morais com relação a isso. Que a gente sabe que nos países muçulmanos é morte por apedrejamento, né, meu amigo? É. Agora aqui não funciona bem assim, ela vai poder falar pra gente. Na verdade foi o seguinte, no dia 12 estava eu lá, solteira no dia dos namorados, vamos movimentar. Vamos movimentar quem tá solteira aqui e criar um movimento. Tem alguma coisa errada nessa conversa, eu já tô achando. Como é que uma mulher linda dessa tá solteira no dia dos namorados? Me faça essa mesma pergunta. E aí você resolveu causar. Exatamente, vamos causar. E aí eu comecei a ver, gente, como que tá a questão de traição, como tá a questão de dano moral em relação a isso.
E aí, fazendo um pouco de estudo, é assim, o direito, ele vai expressar o comportamento social. Né? A gente pode ver que até em 2005 existia crime para adultério, ou seja, a infidelidade conjugal. Que era a detenção... O que para mim é uma novidade. Eu nunca imaginei que adultério Sinal que você sempre foi um bom esposo. Graças a Deus. É. Não teve consciência que existia esse crime, sinal que você está de parabéns. Obrigado. Era detenção de 15 dias até 6 meses. Como era um crime de menor potencial... E não ia ter cadeia para... Misericórdia, pai. Põe um pouco de juízo na cabeça desse povo. Então, né? Exatamente. E depois, o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, existem situações que você tem direito a reparar, a ter uma forma de reparação daquele dano causado. Só que eu queria levantar, assim, uma questão, porque quando eu coloquei isso no Instagram, um monte de gente, lá vai levantar a bandeira do feminismo, mas você também tem que colocar que homem também é atraído. Gente, a traição, ela não é definida pelo gênero, né? A gente vai falar de hipóteses que acontecem. Lógico que tem situações que acontecem mais com um gênero, tem menos que acontecem mais com outro. Por exemplo, teve uma matéria na Folha do Estado de Minas, que eles apontaram que o Brasil é considerado o país mais infiel da América Latina. Mas isso eu já sabia. Culturalmente, aqui você vê Estados Unidos e Europa, as pessoas levam as relações mais a sério. Exatamente. Sim. Aí 91% dos homens, eles afirmam que já tiveram um ato infiel. Só que o que mais me assustou, que eu pensei assim, vamos ver como é que tá a mulherada, né? 88% das mulheres também muito equiparado, né? Então, exatamente, tá bem equiparada essa parte. Então eu comecei a procurar julgados para ver como que andava essa situação. O que acontece? Não é simples só o simples ato de trair que já vai te dar o direito à reparação daquele dano. Você tem que verificar se tem uma situação vexatória, se teve conhecimento de muitas pessoas. Vou citar um caso. O primeiro caso era uma mulher que ela descobriu que o marido traía ela com a irmã. Então você já fica revoltado, você se dói pela situação, independente de ser homem ou mulher. Só que o que aconteceu? Ela falou para todo mundo a traição, ela deixou exposta a traição, ainda ficava deixando claro, mas eu tô bem melhor agora. Então o juiz entendeu que, mas se você tá bem melhor agora e você fez questão de espalhar para todo mundo que você foi traída, não tem que te falar de dano. Né? Agora tem um outro caso que também foi muito interessante. Eram casados, o homem e a mulher, e o homem chegou como que ele descobriu? Ele estava na festa do filho com a mulher, eles eram casados, e a mulher chamou o amante para participar da festa. Caramba! Meu Deus. E ele não sabia. Tá perdido. Os convidados viram que era um homem estranho e a mulher o tempo inteiro dando atenção, dando carinho. E isso foi depoimento das testemunhas, tá? Várias testemunhas falando, olha, um fulano estranho chegou lá e sentou e a mulher só dava atenção para ele, não dava atenção nem para a criança, nem para o marido. Aí, resumo, eles separaram e ela em sequência subiu o cara que era o estranho da festa. Nesse caso, ele teve direito à indenização, porque houve uma exposição, ele foi ridicularizado na frente dos outros, todo mundo teve conhecimento e era um ambiente que tinha criança, o filho deles estava lá. Ele recebeu uma indenização de R$20 mil. Isso é um caso recente? Isso é uma foi coisa em 2021. Puxa vida. Então, assim, sempre tem que analisar cada caso, porque pelo olhar estritamente jurídico, o que ele entende? Você tem o livre-arbítrio para você escolher com quem você quer ficar, né? E a consequência disso, houve uma traição, vamos analisar cada caso, né? Por exemplo, esse caso que eu citei do aniversário foi extremamente vexatório. Muito, né? muito. E teve uma outra situação também de uma mulher que ela era casada com um cara, tinha filhos com ele, e aí começou a suspeitar de atitudes estranhas dele, até que um vizinho chegou, moça, deixa eu te contar que tem mais integrante na sua casa que você não tá sabendo. Aí ela conseguiu, através de vídeos dos vizinhos, provar que estava sendo traída. A mulher dormia na cama deles. Dormia na cama, às vezes os filhos estavam na casa. O que eu falo entendeu? aí, na verdade, pelo que Carol tá me contando, eu que tenho estudado cada vez mais os transtornos de personalidade, e a gente vê, como eu estava te falando, que o comentário agora que estão se formando uma geração de narcisistas, porque a pessoa só visa mesmo o alto prazer, né? É só o eu, ela não vê o lado do outro, ela não tem mais empatia, não tem mais respeito pelo outro. O que eu vejo, na verdade, nessas situações, nada mais é declarado como um abuso, né? E aí, coincidentemente, no dia 12, começamos a campanha que a Marina Rui Barbosa,
que acho que foi para as redes sociais e se posicionou, né, como embaixadora dessa campanha, dizendo: abuso não é amor. Na verdade, o que a gente vê é isso. São relações abusivas, porque você, além de trair, você ainda ridiculariza o outro, né? Exatamente. Você acha que o outro... Isso é total falta de empatia e de respeito pelo outro, né? Porque além de trair, você ainda expõe o outro a uma situação de... Vexatória mesmo. Né? Então, nada mais é do que o abuso, né? Sim. Nada mais é mesmo do que a violência emocional. E sim, danos morais, por quê? Porque até eu fiz um vídeo hoje falando, às vezes, a violência física. E nesse vídeo, a Marina estava falando, você sabia que subiu em 20%, a gente fala tanto disso, mas aumentou em 20% o caso de violência contra a mulher. A gente fala da mulher porque a mulher, ela é mais exposta mesmo. Acho que o homem pode ir buscar um pouquinho mais a questão dos direitos civis, e a mulher, até nessa questão, a mulher, ela é muito prejudicada, até com relação mesmo a essa... muitas não têm profissão, muitas vivem, são dependentes. Então, infelizmente, na sociedade, a mulher, ela está em desigualdade. E aí, aumentou em 20% o número de casos. A gente pensa que com a questão da mídia social falando, você tentando empoderar essas mulheres para irem mais, se posicionarem, relatarem, e mesmo assim, e o que eu vejo, não depende de escolaridade, de nível social, de grau de instrução, muito pelo contrário. As mulheres que têm melhor grau de instrução, que têm um nível socioeconômico melhor, elas se expõem menos. Verdade. Então elas denunciam menos, porque elas não querem passar por aquela situação de expor a violência, ou física ou mental. A violência física, ela choca muito, porque foi lá, apanhou, mas a violência emocional, ela é tão cruel quanto, porque a pessoa te paralisa, porque a pessoa te diminui, e você fica ali naquela situação congelada, sim, achando que você não consegue sair dela. Exatamente. Então, é muito complicado. E eu me assustei quando eu tive ciência que o número de violência física e emocional aumentou, porque para mim era para esse número diminuir, né? Exatamente. Então, nada mais é que essa questão aí de abuso, né? Isso é abuso. É abuso. Deixa eu fazer só um detalhe. Eu preciso fazer um breve intervalo. Eu estou muito curioso para te fazer uma pergunta, doutora, mas eu vou me segurar para depois do intervalo. Esse clima, que esse programa tá prometendo. Tá prometendo não, tá causando. Doutora Vânia Viana, médica ginecologista e obstetra, convidou para falar sobre responsabilidade civil nas relações conjugais, relacionamentos abusivos, a advogada do escritório Sirineu Advogados, doutora Carolina Vichowski. Vamos fazer um intervalo? São 17h22. O Mulher Plena volta já já. O programa Mulher Plena volta em instantes. Metrópole FM! O silêncio nem sempre é sinônimo de paz. Imagine deixar de viver inúmeras experiências por causa da falta de audição. Não escutar aprisiona, separa, isola, paralisa. É por isso que poder ouvir muda a vida das pessoas. Ouvir é se conectar com o mundo, é sentir através dos sons, é estabelecer vínculos, é perceber o todo. Ouvir é libertador. Audax Aparelhos Auditivos. 65-2127-2040. A Clínica Axons conta com um corpo clínico altamente especializado, que atua em diversas sub-áreas da neurologia, com o que há de mais atual no mundo em opções de investigação e tratamento das enfermidades neurológicas, priorizando sempre a maior resolutividade com o menor tempo possível, dentro de um único serviço, proporcionando um atendimento personalizado e humanizado. Clínica Axons, Edifício SB Tower, 13º andar, telefone 65-99920-5906. Responsável técnico Dr. Bruno Reginato Gumiero, CRM 6788, Mato Grosso. E aí, Cristinaiada, Chodito aqui. Olha, tá sabendo da fofoca?
Titânia diz que vai mudar de nome, rapaz. Pois é, Titânia se adiou com o Grupo Nacional Brasil Tequepar e vai se chamar Amigo Internet. Ó, mas o valor do seu plano continua igual e a equipe continua a mesma. Tudo para manter a qualidade que você conhece e confia. Então, só muda o nome na conta. A partir de maio, sua conta vai chegar com o nome de Amigo Internet. Fique esperto e aproveite o melhor da internet na sua região. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole, programa Mulher Plena. Dezessete horas e 25 minutos, 5h25 da tarde desta segunda-feira. Estamos de volta com o programa Mulher Plena, aqui pela Rádio Metrópole. Hoje recebendo a doutora Carolina Vichoski. Ela é advogada do escritório Cirineu Advogados e está aqui junto com a doutora Vânia Viana, médica ginecologista e obstetra. E estamos falando sobre responsabilidade civil nas relações conjugais, relacionamentos abusivos. Doutora Carolina, eu fiquei extremamente curioso para saber o que você perguntou nas redes sociais que causou, assim. Foi assim, é que já falei, o principal impacto no Dia dos Namorados. Tem todo aquele contexto para gerar polêmica, né? E foi a questão de traição. Te dá o direito a danos morais, sim ou não? E como tudo no direito, a resposta nunca é concreta. É tudo depende, né? E aí, como eu até havia comentado, vai depender do caráter vexatório que teve a situação, da exposição pública. Aí vai caber ou não danos morais. E uma coisa que até, voltando um pouco, já mudando de assunto, que eu lembrei agora sobre essa questão de exposição de traição, tem uma coisa também muito polêmica que também gera dano moral, que é a exposição de dados. Né? Quando você está namorando, no auge do relacionamento, às vezes manda uma foto mais caliente, vamos dizer assim, e aí termina o namoro, um ou outro fica chateado e expõe essas fotos na rede. E isso também gera danos morais. Então, a gente também tem que estar... O melhor é sempre se prevenir, porque por mais que a gente confie, nunca sabe, hoje ama, amanhã odeia, mas também cabe... Isso é muito complicado. Isso além de ser um crime, é uma canalice sem tamanho. Super, assim. Mas o que eu acho é que... É o que a gente estava falando, a gente... É muito complicado isso, porque às vezes as pessoas falam assim, você não desconfia, você nunca imagina o pior da pessoa que está do seu lado. E, infelizmente, a gente precisa começar a se precaver. Mas o que eu penso é que quando você se casa, que você está ali, mediante ao juramento, tentando construir uma história, você não imagina que você está dormindo com o inimigo, né? Você não imagina que a pessoa que está do teu lado está te mentindo, te traindo, sendo desleal, te roubando, eu tenho muitos casos de paciente indo para o consultório e falando, ele usou meu nome, ele desviou o dinheiro, conta toda uma história linda. Sim, ali, né? ele me manipulava de forma absurda, até com relação às finanças. Então, é muito complicado. Você não dorme com o olho aberto e outro fechado, né? Então, é muito difícil essa questão de você falar assim, você tem que se precaver. A gente tem, mas a mulher, tudo bem, não dá para generalizar, mas a mulher, ela é muito coração, né? Ela não é tão racional. Eu acho que são poucas que se preparam para, às vezes, uma separação, ou se preparam e vão em busca dessa situação de descobrir isso daí. Sim. É meio complicado isso. Mas né? Esses casos, na maioria, são meninas novas, sabe? Aquele relacionamento que só tá ficando, às vezes não tem nem aquele comprometimento e já tá lá, Até muitas meninas hoje em dia, né? Não vamos falar homem, que geralmente é mais mulher que se prejudica quando tem esse vazamento de dados, né? Selfies muito, né, insinuosas e manda pra gente que mal conhece, e aquilo passa e vai passando. Então é mais para as meninas se
valorizarem para as meninas se respaldarem e evitarem a exposição na internet, porque agora a gente também é de tá vivendo outra coisa, né? Porque nós somos de outra geração. Agora estamos vivendo essa questão da internet, né? Da conquista pela rede social e tudo mais, o flerte pela rede social. Então, estamos vivendo outros tempos, então se cuidem aí. Sim, sim. E há uma questão, doutora Carol, sobre... às vezes a pessoa, e aí vou dizer também que não só no caso da mulher, mas no caso do homem também acontece. Claro que em menor proporção, mas acontece. A pessoa descobre que está sendo traída, ela sofre com aquilo, mas ela tem uma dependência emocional ou financeira. Sim. E aí ela tenta dialogar, ela conversa e a pessoa só enrola, só engana e às vezes até de forma abusiva faz ela aceitar. Esse é um relacionamento abusivo que pode gerar uma indenização futura? Depende, vai depender dos outros fatores que eu estou te falando. Assim, a questão de aquela exposição. Vou te falar um outro caso que teve. O rapaz, ele já era união estável com a menina e trabalhavam no mesmo ambiente de trabalho. A mulher o traiu e ainda saía falando mal dele para todo mundo. Então, nesse caso também, ele acabou recebendo indenização de danos morais. Então, assim, é difícil te falar assim de uma forma geral. O juiz sempre vai analisar o caso específico. Caso a caso. Exatamente. Ver quais foram as condições. Casos em que geralmente tem filhos ali no meio e acontece a traição, como foi o caso até anterior que eu falei, que a mulher ia para casa do cara que era casado e tinha, às vezes, até as crianças estavam no quarto dormindo. Então, assim, não é qualquer traição que vai te dar esse direito, né? Sempre vai ser analisado a situação em específico. Mas é muito bom até você abordar sobre essa parte de relacionamento abusivo, que eu tenho uma colega muito bacana chamada Marcela Vieira, ela falou uma coisa bem legal, que fala que o vício atrai o óbvio. A gente entra numa situação, num ciclo vicioso, que a gente se atrai por aquilo que a gente já está acostumado. E o ser humano acostuma até com o que é ruim. Para a gente conseguir se livrar disso, tem que ter muita força de vontade. E isso, como a gente estava até comentando, além da oração, é a gente ter a atitude de não aceitar mais aquele tipo de situação. Mas é muito complicado para a pessoa que está numa relação abusiva, ela ter esse insight. Às vezes são tantos anos. E o que eu falo... principalmente a mulher que é casada, a mulher que é cristã, porque a igreja coloca muito essa questão de você permanecer, mas a gente sabe que até o apóstolo Paulo, até Jesus mesmo coloca como o adultério como uma forma de você poder se desvencilhar de rompimento do casamento. E eu acho que tem uma coisa muito importante com relação ao relacionamento abusivo. Gente, Jesus era judeu e curou no sábado. Ele quebrou o mandamento da lei judaica. Por quê? Porque antes de qualquer aliança, que a gente sabe que o casamento é a aliança mais importante que o homem tem com Deus, porque é uma aliança feita a 3, mas antes do casamento vem a vida. Então, no abuso, a mulher coloca em risco a vida dela. A vida física, na violência física, e a sanidade mental. Então, a mulher, homem, enfim, a gente fala da mulher porque a mulher, ela é mais, ela se submete mais, né? Mas antes de qualquer, sou totalmente a favor do casamento e de você realmente investir no seu casamento, amar e respeitar e tal, mas assim, entenda que antes de qualquer aliança vem a vida, né? Sim. A vida é mais valiosa. Então, isso Jesus veio para nos ensinar, que a vida é mais valiosa. Então, se você está sentindo que o relacionamento não tá legal, você, às vezes, só você dobrando seu joelho, você não consegue. Você pode pedir, lógico, o Espírito Santo está ali para te orientar, mas busque uma ajuda profissional, ou uma psicóloga, ou uma psiquiatra, ou uma médica, ou um médico da sua confiança, para poder apontar, porque isso é muito, você às vezes não consegue sair sozinho. Peça ajuda profissional, sabe? E você falou algo, doutora Vânia, lá antes, que é sobre assim, você, de repente, você não sabe que você está dormindo com o inimigo, alguém que está te traindo, né? Exatamente. É que a gente parte do pressuposto de que quando você decide entregar a sua vida para alguém, porque eu falo entregar porque você decide viver uma vida inteira ao lado daquela pessoa. Sim. A pessoa que toma essa decisão,
ela tem que estar amando, porque ninguém vai tomar uma decisão, né? Sim. Então, assim, você imagina que é uma relação pautada na verdade, na lealdade, no companheirismo. Mas entra muito da covardia, da falta do diálogo, porque, assim, se não tá bem para um, então que ele dialogue, Sim. esclareça e tente ajustar. Mas as pessoas se fogem do diálogo, né? E vai buscar resolver o problema lá fora. E aí acaba ferindo o outro. Sim, mas o tipo que eu acho a gente sabe que o diabo, ele tem a forma de manipular. Sim. E uma é porque ele não começa com a traição, não. Ele começa com a bajulação. É alguém no ambiente de trabalho que começa a falar, poxa, mas você é legal, para o homem e para a mulher. Ele começa a bajular. Depois que ele vai pro apelo sexual. Então nós temos todas essas etapas. Mas o que eu acho, tirando esses viés, que às vezes não dá pra gente generalizar. Tem pessoas que traem porque realmente não estão legais, não são felizes no relacionamento, estão querendo preencher o vazio, ou porque aquele momento tropeçou. Mas se a gente for ver em geral, o narcisista, por isso meu e-book, gente, compra lá, pronta para voar. O narcisista ou o sociopata, o que acontece com esse tipo de personalidade? Eles não têm empatia. Então eles não vão dialogar, porque para eles não se importam com o outro, eles só importam com ele mesmo. Satisfazer o seu eu. Então, para eles, enquanto eles não são descobertos, tá tudo bem trair. Tá tudo bem ser desleal. Por quê? Porque eu tô preenchendo o meu eu, o que eu quero. Então tá legal. Eles só começam... No caso, o narcisista começa a colocar, o sociopata nem assim. Quando eles são descobertos, que eles começam a tentar tapar o sol com a peneira ou refletir em cima daquela atitude, porque até então, enquanto não descobertos, o que eles fazem tá tudo legal. Normal, né? Eles não têm aquela coisa de quando a gente faz uma coisa errada, você fala assim, a gente tem, né, o anjinho e o diabo fala, puxa, a consciência é pesada, oh meu Deus, eu fiz uma coisa que não foi legal, não consigo dormir à noite. Você fala assim, como que essa pessoa dorme à noite? Então, a pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela dorme à noite, porque ela não tem empatia. Pra ela é normal, né, aquilo. Mas aí, aquilo que vocês falaram, que a gente comentou no início também, que a gente está numa sociedade muito imediata, né, muito Sim, veloz. Exatamente. E aí a importância de conhecer com quem você está iniciando um relacionamento, né? Pra gente que já está mais maduro, tudo bem, mas os jovens, adolescentes e jovens, às vezes já se encantam pelas redes sociais, não é nem no contato físico, né? Não é nem no contato pessoal. E aí já às vezes inicia um relacionamento sem saber quem é a pessoa, sem conhecer a família, sem saber de que forma essa pessoa vive, né? Isso que eu acho. Nesse convívio do dia a dia, conhecendo a família, conhecendo o meio em que a pessoa vive, que você vai identificar. Exato. Quem é quem, né? E até assim, você às vezes convive uma vida toda e você tem pessoas que são manipuladoras, narcisistas, sociopatas, imagina sem conhecer. Então, uma forma, sim, você questionar na família, né, as relações, os amigos, como é essa pessoa? Porque o sociopata, ele tem aquela característica, ele não tem muitos amigos, ele não se expõe muito. Então, como que é essa pessoa? Ela tem amigos leais? Ela tem amigos que gostam dela? Como é que ela... perante a família, como é que ela é nos relacionamentos anteriores? Porque uma mulher que se une num homem casado, poxa, aí já não tá legal. Coisa errada já tem. Ela já tá num adultério, ela já carrega toda a carga psicológica, não tô julgando ninguém, gente, pelo amor de Deus. Ou espiritual ali, né? Então, poxa, não tá certo isso aí. Então, acho que mediante a todos esses sinais, você vai formando, eu devo me manter aqui ou eu devo me afastar? Né, sobre essa pessoa. O problema é que muitas vezes quando a pessoa chega a essa conclusão, devo me manter ou me afastar, já está tão mergulhado na relação esse questionamento, né? Ela já sabe que não é para estar e fica tentando achar alguma coisa para continuar ali. É isso aí, gente. São 17h37, 5h37 da tarde desta segunda-feira, programa Mulher Plena, aqui pela Rádio Metrópole. Hoje eu e a doutora Vânia Viana recebendo aqui, batendo um papo muito bacana com a doutora Carolina Witkowski. Ela é advogada do escritório Cirineu Advogados, falando sobre responsabilidade civil nas relações conjugais, relacionamentos abusivos. 5h38, a gente vai para o último intervalo e volta já. O programa Mulher Plena volta em instantes. Metrópole FM! A Clínica Axons conta com um corpo clínico altamente especializado,
que atua em diversas sub-áreas da neurologia, com o que há de mais atual no mundo em opções de investigação e tratamento das enfermidades neurológicas, priorizando sempre a maior resolutividade com o menor tempo possível, dentro de um único serviço, proporcionando um atendimento personalizado e humanizado. Clínica Axons, Edifício SB Tower, 13º andar. Telefone 659-9920-5906. Responsável técnico Dr. Bruno Reginato Gumiero, CRM 6788, Mato Grosso. 65996306116. Este é o WhatsApp da Metrópole. 65996306116. Peça sua música, opine, participe da nossa programação. 65996306116. É o WhatsApp da Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Você está ouvindo na Metrópole, programa Mulher Plena. Dezessete horas e 40 minutos, 5h40 da tarde desta segunda-feira. Estamos de volta com o programa Mulher Plena. E é tão interessante como que a conversa rende nos intervalos aqui. Vocês não têm ideia, vocês que estão nos acompanhando, porque a gente não consegue desligar do tema. Exatamente. Mesmo no intervalo. Não é isso, doutora Carol? Exatamente. É porque acho que a gente vai juntando experiências, né, e das outras pessoas, da gente, então a gente consegue falar bastante sobre esse assunto. Porque né? É muito real, né, Carol? Exato. É polêmico. Não, e quem não real, conhece né? alguém que já passou por isso, que vive um relacionamento abusivo, sim. que, entendeu? Então, assim, nessa conversa não passa um filme, passa uma série na cabeça da gente. E é muito interessante, porque a gente tem que analisar até a base de onde a pessoa é criada. Né? Se a pessoa ela é criada num ambiente em que o pai traía a mãe sempre, ou a mãe traía o pai, ou até questão de agressão, né? A criança vê o pai batendo o tempo inteiro na mãe, ele tem aquilo muitas vezes, lógico que tem exceção, mas muitas vezes ele vê aquilo como normal. Faz parte até da cultura dele. Exatamente, e aí ele passa pra frente, ele entende que aquilo é um comportamento normal e vai agir da mesma forma. Né? E até uma das vezes até escutei a minha irmã maravilhosa falando que muitas vezes o abusador nem sabe que está sendo abusador. Né? Sim. Para ele aquilo é normal. Às vezes o abusador ele acha que é normal, principalmente o narcisista ou o psicopata que não tem empatia. Uhum. E muitas vezes ele culpa a vítima, né? Ele culpa pelo comportamento dele de adulterar, de transgredir as normas, né? Porque adulterar é transgredir as normas. Ele culpa a vítima. Ele fala, eu faço isso porque você não me dá atenção, eu faço isso porque você não sei o quê. Então, assim, isso é muito complicado, porque no relacionamento abusivo, a pessoa, a vítima, a gente coloca a vítima, abusado ou abusado, enfim, ele acha que ele tem responsabilidade sobre o desvio do outro. E não tem. A culpa é minha. A culpa é minha, sou eu que estou falhando em algum aspecto. E não é. Então deixa eu aprofundar um pouco mais nisso aí, porque agora eu vou lá no seu consultório, porque você é uma ginecologista, obstetra, você conversa muito com mulheres, né? E a gente escuta muita eu fico imaginando, tem um índice, assim, costumam aparecer mulheres que são abusadas de uma forma assim, porque na intimidade, na relação sexual. É assustador o número de mulheres abusadas
sexualmente pelo marido, principalmente porque a mulher tem aquela coisa, a mulher cristã, de que ela precisa cumprir. Então, ela quer cumprir o papel de esposa em todos, principalmente nessa questão da sexualidade. Tem inúmeros casos de mulheres abusadas sexualmente pelo marido. Isso é muito triste. E de abusadas mesmo por serem cristãs, por serem mais perdoadoras, mais resilientes e entenderem que precisam ficar naquela relação. E ninguém precisa ficar numa relação de abuso, né? Mas aí a gente poderia dizer que ser abusada não quer dizer que ela fez a força porque ele forçou, mas pela insistência contínua e fazer sem querer fazer. Sim. Eu me submeto a isso. Sim, toda vez que você... Eu fiz até um post no meu Instagram que o estupro, ele não é só quando vai à força. Se ele falar assim, olha, você precisa, porque você é minha esposa, você tem a obrigação de estar comigo. Se ele coage, porque na maioria das vezes o companheiro, ele coage a mulher. Se você não fizer, eu vou sair, eu vou trair, eu vou pra rua. Você entendeu? Ele coage. Isso é estupro. Não é só a força. O fato dele coagir também é uma violência. Então, aí é uma relação abusiva porque tá fazendo dela um objeto. É isso, doutora Carol? Abusa, né? Como o próprio nome diz, o abusivo. É a pessoa, né, aproveitar da fraqueza da outra. Você lembra que a gente falou sobre o estupro aquela vez por causa do médico e tal? Então, pela definição, o estupro, quando você, por exemplo, você tem um patrão, ou no caso um companheiro, enfim, em qualquer situação que a pessoa não é a força, mas pode ser também por coagir você pela situação, também é crime de estupro. É crime de estupro. Eu tenho muitas mulheres, e é o que eu te falo, quanto melhor o nível socioeconômico, quanto mais instruída, quanto mais poder aquisitivo, quanto mais conhecida na sociedade, mais a mulher se cala. Ela tem receio da exposição. Mas a mulher se cala. Por quê? Porque as próprias amigas, mulheres vão julgar e vão colocar em xeque a veracidade. Porque o que acontece dentro de casa, entre marido e mulher, muitas vezes só sabe os dois que são entre quatro paredes. Sim. E ela tem medo do julgamento. Então, a mulher mais humilde, mais simples, é a que mais vai na polícia, a que mais denuncia, a que mais fala. Isso é muito triste, né? Embora haja uma subnotificação disso, porque as mais simples, elas são muito dependentes financeiramente. Exatamente. Mas às vezes também não é só as mais simples, não. Às vezes as mulheres de poder... Também, quem tem. Mas, sim. assim, de uma forma geral, há uma subnotificação assustadora. Sim, na verdade, o que eu te falo, porque no consultório, as mulheres que vêm, que me contam, são mulheres que não contaram para ninguém. Mulheres instruídas e que vai lá mesmo... Que sabe que tá errado. Se abre com você porque você conhece a intimidade dela. Eu mais de 20 anos eu cuido de mulheres. E certeza que ela vai dizer que ela não tem coragem. Ela vai falar pro médico quando ela tem um elo de confiança. É pra gente que ela vai contar. Pois é. É triste. Doutora Carolina, deixa eu falar. Então, assim, nós já vamos caminhando para o encerramento do programa, viu? Você viu? Já? Já. Aquilo que legal. Quando ela fala assim, doutora Vânia, é sinal que ela voltaria. Ela voltará se a gente convidá-la. Com certeza. Né? Fala a pauta que eu tô dentro. Então, assim, pelo que você deixou muito claro pra gente, e você falou de uma forma bem didática, muito legal, cada caso é possível de avaliação. Exatamente. De uma interpretação. Isso. A gente poderia dizer que talvez a responsabilidade civil, uma indenização, poderia ser avaliada por um juiz até onde não houve uma traição, mas houve um abuso, onde a pessoa expõe demais a outra e abandona? Com certeza, com certeza. A gente pode falar até de questões assim, o que eu posso exemplificar melhor, até foi um caso que eu falei anteriormente, que é o caso da mulher que descobriu que o homem estava traindo ela na própria casa, com os filhos. Ela ganhou, né, teve direito a danos morais, e uma das coisas que ele levou mais em consideração é que a mulher, antes dela morar com o cara, ela vendeu todos os bens que ela tinha. Ele fez de uma forma que, tipo assim, vamos morar juntos para sempre, vamos ser felizes, desfaça dos seus bens, contribua para um lar melhor aqui nessa casa. E o juiz, ele enfatiza essa parte. Olha, ela desfez os bens imóveis, ela investiu na casa, em contrapartida, houve esse ato danoso, que além da traição, foi toda a questão da questão patrimonial, né? Também, né? A patrimonial, a publicidade, porque todos os vizinhos sabiam dessa traição.
Então, como eu falei, cada caso é um caso. O ato em si da traição não gera, mas olhando as outras circunstâncias, aí é possível o dano moral. Olha que coisa, né? É muito mais, não é tanto o ato em si. É a consequência da traição que acaba gerando na maioria dos casos. Muito bem. Você ia fazer uma pergunta? Não, o que eu ia falar é que mais mulheres se posicionem, porque o que eu vejo no consultório, nós mulheres, se não somos da área do direito, enfim, a gente fica muito afastado da questão da legislação e a mulher não sabe dos direitos que ela tem, né? Então, de que mais mulheres busquem profissionais para estarem cientes do que realmente é seu por direito. Mas eu acho que todas as questões, acho que a gente vem para levar informação, mas para falar de como é importante o ser humano cada vez mais buscar os reais valores, né? Porque nunca vai cair de moda ser honrado, ser honesto, Exato. Ser leal. Se você não tá bem no relacionamento, é o que a Carol falou, você pode sair dele, sabe? E pela porta da frente. E pela porta da frente. Então, não fique numa relação se você não tá bem. Saia, é o teu direito, mas não exponha a pessoa. E não ter a isso, necessidade, né? De estar sempre com alguém. Às vezes é melhor estar sozinho, né? Às vezes você preenche aquele vazio estando com a pessoa, sem, como a gente já mencionou, sem estar verificando como ela é, sem conhecer ela direito, né? E às vezes estar sozinho é melhor. Não é verdade? É verdade. Ninguém precisa ficar obrigatoriamente, né? Exatamente. Você fica se tá bom. Se não tá bom... a hora que aparecer uma pessoa bacana, que se encaixe, que você consiga conhecer ela de verdade, né? Sim. Tudo bem, mas não tem aquele desespero, né? Mas eu não sei se Carol tem esse número, mas o que eu vejo, assim, que a gente já vi pesquisas falando que a mulher, normalmente, ela termina muitas vezes o relacionamento porque não está legal e ela quer seguir só. Isso você, como homem, você vai poder me falar também. E o homem, raramente, quase nunca, o homem acaba um relacionamento para seguir só. Normalmente, ele termina quando ele tem outra pessoa. Então, é muito complicado isso, né? Porque eu acho que às vezes a gente precisa mesmo um tempo sozinho, amadurecer nossas ideias, ver o que a gente passou, Exatamente. O que ficou para trás, nos fortalecer, aprender ver o que é bom, erros, aprender, né? Com os erros. Mas tem essa diferença. A mulher, pode ver que tem muitas mulheres que acabam um relacionamento e seguem só. E o homem dificilmente acaba um relacionamento sozinho. Se ele acaba, ele já tem alguém. Nem que ele não continue com essa que ele estava, mas ele dificilmente acaba porque não tá legal para mim, vou sair desse lugar e vou dar um tempo para minha cabeça, vou refletir. O homem dificilmente, raramente, quase nunca age assim. Você, como homem, você vai poder falar o lado masculino. Eu concordo com você que o homem, sim, ele tem uma facilidade muito grande, ou até usa como fuga um outro relacionamento para sair de um relacionamento. Sim, exatamente. E que eu costumo dizer para todas as pessoas, em qualquer situação, todo relacionamento ele precisa de um tempo de maturação para você decidir o próximo passo. Sim. E às vezes a pessoa sai de um relacionamento e ela ainda está ferida e ela quer imediatamente suprir aquele vazio e ela entra logo num outro relacionamento e toma decisões importantes sobre a vida. E eu sempre alerto, falo, olha, tem que ter um tempo, porque você não pode querer substituir um relacionamento por outro. Exatamente. Né? E aí é um tempo de maturação, de conhecer. Eu vou falar algo muito pessoal aqui, doutora Vânia. Eu quase perdi a mulher da minha vida por medo. Né? A Leda, quando eu comecei, a Leda é minha esposa. Sim. Eu tinha saído de um primeiro relacionamento e 6 meses depois nós começamos a namorar. E 6 meses depois de namoro, ela já queria casar. Ela tinha o sonho de casar, de construir família, de ter filho. E eu tinha medo de entrar num relacionamento. Mas eu queria ter a certeza de que eu não ia me ferir de novo, que eu teria um relacionamento. Sim. Porque eu não pensava assim, não quero entrar num relacionamento para acabar de novo. Eu quero entrar num relacionamento que dure, sim, né? Sim. E então, assim, eu ficava o tempo todo e levou 3 anos. Né? Eu fiquei 3 anos namorando. Você ficou 3 anos cozinhando a Leda. E aí um dia ela falou pra mim, quer saber? Eu quero casar e você não quer, eu vou embora. Vou embora, tô com uma proposta de trabalho fora do Brasil. Ninguém merece. Né? Ela te colocou na parede, isso mesmo. Não, e o pior é que eu, achando que estava tudo muito bem, falei, ok.
beleza. Ela virou as costas, aí apertou. Eu falei, não. Agora eu tenho certeza que eu tô amando. Porque eu acho que nós que somos cristãos, né, mais uma vez, mas a gente precisa se posicionar e mudar, né? Não dá pra ficar namorando. Não, a gente tem que mudar. Tem que ter um propósito, né, de evoluir. Não dá pra ficar namorando, né? Então, poxa, isso aqui, ok, nós nos conhecemos, é legal, queremos seguir junto, enfim, ou não é. Cada um vai seguir seu rumo, até pra podermos novas possibilidades, enfim, acho que tem isso daí, né? Então, a questão é, conheça, saiba com quem você está iniciando um relacionamento, e principalmente para a juventude, essa meninada hoje que é tudo muito imediatista, né? Exatamente. Conheça a pessoa com quem você está se relacionando, iniciando uma conversa, né? Para isso pode parecer demodê, pode parecer antigo, mas o namoro é um tempo de maturação de um relacionamento. Diálogo. O diálogo é você conhecer a pessoa com quem você vai. Sai dessa, se não der certo, separa. Separação é sofrimento. Por mais que você esteja preparado, não é bom. Então, assim, amadureça o relacionamento e entre num relacionamento para durar a vida inteira. Porque não tem nada melhor do que você estar com alguém. Compromisso, né? Que hoje em dia tá complicado. Ficou fora essa parte de moda, né? Exatamente. E não é, né? Eu acho que aquela coisa, o amor nunca é fora de moda. E a questão, eu estava escutando uma palavra de uma pessoa que cuida de relacionamentos. Ele fala assim: você está em total compromisso com o outro, né? Você entrega para o outro. A partir do momento que você coloca outras pessoas, até a parte espiritual, né? Isso acaba ficando comprometido, né? Então, é sobre isso mesmo. Parece que hoje em dia é brega você ser apaixonado e se dedicar à pessoa, né? Parece que hoje em dia você perde tempo. Então, as pessoas ficam nessa lance mesmo, né? Fica um pouco, não, tô apaixonando, vou cair fora, porque não pode. Né? Parece que é proibido você estar apaixonado e se dedicar. Roberto Carlos já disse: o amor está fora de moda, eu estou um tanto quanto anticado por às vezes sentir tantas coisas. Muitas vezes se diz que é quadrado. Eu vou ser quadrado a vida inteira, eu sou romântico. Mas é a melhor coisa do mundo. Eu falo para a Leda, doutora Vânia, que de vez em quando eu me reapaixono por ela e eu fico numa fase apaixonada. Isso é muito bom. Isso é gostoso demais. Exato, mas hoje em dia tá tão raro isso, gente. Nossa Senhora. Doutora Carolina Vysotsky, fala um pouquinho, você tem rede social? Já estamos aqui encerrando. Tenho. Olha, pessoal, pode me adicionar, @Carolina. O problema é o sobrenome. Não, vamos soletrar aqui. Olha só, gente. Carolina do jeito que escreve, do jeito que é normal. Carolina Vysotsky, é WICHOSKI. Underline. Então é Carolina underline. Não, é Carolina Vysotsky, aí underline no final. Tem mas o DRA, acho que não vai ter outro Vysotsky. @ Carolina Vysotsky underline. Correto? Isso mesmo. Carolina Vysotsky, vou lá de novo, hein? WICHOSKI underline. Você trabalha num escritório? Aqui eu falei Cirineu Advogados várias vezes. Onde é? Isso, é ali no Maruanã. Maruanã, aqui na Avenida CPA. Isso, aqui pertinho. Ele é um escritório bem conceituado. Tem um chefe maravilhoso, Rodrigo Cirineu. E é um escritório de bastante credibilidade. Quem tiver o interesse, está precisando de uma assistência jurídica, pode ir lá. Você atua na... Direito empresarial. Direito empresarial. Isso. Mas ali existem várias áreas do direito lá no Cirineu Advogados. Eleitoral, tributário, civil. Qualquer problema é só ir lá que a gente resolve. Tem advogado para toda a área. Ali tem muito conhecimento. Que bom, que bacana. Olha, foi muito bacana a sua contribuição. Eu que agradeço o convite de vocês. Se tiver um próximo, eu estarei aqui na porta, passando sem querer, para ver muito se tem... espontânea, né? Então, ela assim, é minha irmã. Passou tudo não, né? Não é verdade, acho que nós somos separadas na maternidade, não foi? Olha só, até o jeito, Carol, é sensacional. Doutora Vânia Viana, doutora Vânia _Viana. DRA Vânia _ Viana. Me sigam lá, e acho que calhou bem, porque ontem... lançamos e, enfim, ficou complicado de comprar, agora tá fácil, é só clicar em cima do Pronta para Voar, que é um e-book. Eu fiz 2 e-books, depois eu vou vir pra gente falar. Não, você tem que vir aqui... Para falar dos e-books. Não, e não é no Mulher Plena. Sim. Você tem que vir no meu programa
pra gente falar só desses livros. Os 2 lançamentos. Porque senão a gente chega aqui, a gente começa a falar de saúde da mulher, de bem-estar da mulher, esquece de falar dos e-books. Ó. Porque é sobre isso. As pessoas falam, não sabia que era sobre isso. É sobre isso o meu primeiro e-book. É sobre relacionamentos abusivos. Como identificar os transtornos de personalidade, se você está num relacionamento abusivo, como sair dele, se você saiu, como se curar. É sobre isso, daí nós vamos estar falando. E o segundo é sobre a nossa guerra, que é a nossa principal guerra, né? O nosso inimigo real, a guerra espiritual. E você não pensou em lançá-los no físico, imprimir? Vou lançá-los. Eu sou das antigas. Em breve, porque eu adoro, eu adoro até para dormir, né, gente? A gente tem que ler, vamos se afastar de rede social, de celular, né? Porque para dormir é melhor a leitura, porque você desacelera seu pensamento. Exatamente. Então, antes de dormir, um livrinho ali, a Bíblia, um livrinho bom, uma leitura de conteúdo, mas sim, vamos passar para o livro físico, papel, para ler. Já. DRA Vânia _ Viana. E o nome da doutora Vânia, do jeito que escreve, do jeito que fala, não tem nada. Vânia _ Viana. Mesmo. E o da doutora Carolina, @Carolina WICHOSKI. Vichosky com W. _ né? Obrigado mais uma vez, doutora. Eu que agradeço o convite. E vou esperar que você volte, doutora Vânia, até o nosso próximo encontro. Sim, gente, sempre muito bom estar aqui. Daqui 15 dias estou por aqui de novo com Mulher Plena, não percam. É isso aí. Fiquem agora com o Marcelo Neves e o Conexão dos Esportes. Sigam com a programação Metrópole. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã com o nosso Show da Manhã, logo após o jornal Mato Grosso no ar. A todos vocês, deixa eu mandar um alô aqui, peraí. A Evanilda, lá de Chapada dos Guimarães. Boa tarde, família e ouvintes. Vocês nem me deram sinal, né, Guilherme? Que tinha minha pergunta aqui, eu ia fechando aqui, depois os ouvintes brigam com a gente. Pergunta para a médica ginecologista se ela atende pelo MT Saúde, onde atende. Não, infelizmente não, mas vai ser um prazer atendê-la. E atendo ali no Santa Rosa Tower, 11º andar, porque eu acho que agora com essa questão da medicina integrativa, eu acho que não é só a ginecologia, né? Até a gente precisa ver o ser humano como um todo. Então, às vezes o paciente fala assim, você não atende meu convênio, mas poxa, você não quer ir lá e ser atendido como um todo, ter um tempo para expor os seus sentimentos, os seus problemas ginecológicos. Eu sou paciente dela e falo que ela é a melhor, tá? Carol, obrigada. Acho que chega uma fase que a gente fala, poxa, é tanto tempo de clínica, é tanto para acrescentar, eu não quero só fazer um exame preventivo, eu quero cuidar dessas mulheres. Então, acho que é sobre isso, né? Ela pode ir que ela não vai se arrepender. Vou fazer meu comercial aqui. Tá bom. E você falou que é paciente dela, lá em casa também são pacientes dela. Obrigada. Leda e Ludmila amam essa mulher. A Lorene Tomé está dizendo, assunto interessante, muito esclarecedor, que abrange um assunto de suma importância para nós mulheres. Parabéns a todos. Obrigado, viu, Lorene? Obrigado, Evanilda. Obrigado a todos vocês que acompanharam o Mulher Plena de hoje. Nós ficamos por aqui e daqui a 15 dias teremos novamente doutora Vânia Viana com suas convidadas para mais um Mulher Plena. A todos vocês, uma excelente semana e uma boa noite. A Rádio Saudade, Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290.